é simples como uma pomba, ela não quer aparecer, ela não quer ser o centro da situação, ela quer cooperar para o melhor e para a glória de Deus. Ela quer ser um veículo através do qual Deus vai ser glorificado. Então ela é simples, ela não requer ser glorificada, nem ser honrada, nem ser ovacionada, ela quer fazer a sua parte. Ela quer fazer aquilo que ela veio para fazer, aquilo pelo qual Deus a levantou, né, para que o nome dele seja glorificado através dela. Mas ela também é astuta, meu irmão. Então ela procura analisar as situações como uma serpente que está à beira do caminho, vendo quem pode ser uma ameaça, né, se protegendo, se resguardando, se necessário, se colocando, se posicionando, de uma forma a mostrar até certa agressividade para a sua proteção. A serpente, ela muitas vezes tenta intimidar primeiro, para que você recue. Então tem situações em que você de fato tem que mostrar, como Paulo mesmo, quando foi necessário, ele mostrou as marcas do seu ministério, né? Falou, ó, eles dizem que são, como o texto que a gente acabou de ler, né, na aula anterior, eles dizem que são apóstolos, eu mais ainda, né? Se eles sofreram, eu muito mais do que eles, em açoites, em perigo de estrada, perigo dos falsos irmãos, em perigo de rios. Então, se eles estão dizendo que eles fazem alguma coisa, se eu colocar o meu histórico aqui, eu fiz muito mais do que eles. Então, onde ele fala que a igreja de Coríntios é a marca do seu apostolado, inclusive. Então, a pessoa, uma coisa é ela ser simples, outra coisa é ela ser besta. Então, ela é uma pessoa simples. Você olha para ela e fala, essa pessoa aí, né, não demonstra ser arrogante, não demonstra ser agressiva, vou pisar nela. Aí onde você vê, quando necessário, você precisa sim se defender. Agora, claro, tudo dentro da sabedoria da Sagrada Escritura. E tudo baseado sempre, né, sempre numa ação que não vem envergonhar o nome de Cristo. Mas é necessário sim se posicionar. Não é por aí não, meu irmão. Eu sou servo de Deus, não é seu. Eu não sou seu escravo. Eu sou escravo de Cristo, né? Eu estou aqui para servir a Deus. Não estou aqui para ser pisoteado, nem destruído, nem humilhado. Então, existem situações em que é necessário o posicionamento. É necessário que você rejeite determinadas ações, para que a pessoa não tenha ideia errada acerca de você. Algumas pessoas nunca ouviram falar disso e acabam se tornando escravas de outras pessoas. E ele dizia, não, eu sou servo de Deus, eu não vou. Difícil, hein? Difícil mesmo. Aquilo lá. Quais são as minhas atribuições? E é onde entra uma dura realidade. A pessoa ela tem que procurar sempre progredir, avançar, melhorar, se colocar numa posição melhor. Porque dependendo da situação em que ela está, ela tem que submeter a certas coisas. Por exemplo, você é um garçom, traz uma cachaça para mim. Não vou trazer porque eu sou servo de Deus. Tá, você aqui é um garçom. Então, se ela não está gostando de fazer isso, ela tem que melhorar e procurar uma outra colocação. Mas, por exemplo, se você está num lugar e você tem atribuições definidas, você fala, não está dentro das minhas atribuições isso aí. Não é minha obrigação fazer isso. Agora, se você está auxiliar geral, difícil, meu irmão. É complicado. Aí você vai se rejeitar. E a pessoa fala, não, você é um auxiliar geral. Você está aí para o que precisar. Então, a pessoa tem que ser realista. Ela não gosta. Então, é que nem uma vez, estava na Lapa, aí aqueles caras que ficam chamando ali para as casas de diversão. E aí, passando, o camarada vem entregar para mim e falou, o que é isso aí não, meu irmão? Isso aí. Eu falei, não, mas isso aqui não tem nada a ver, é só... Eu falei, não, rapaz, isso aí não presta não, o que você está fazendo aí? Aí ele falou, não, eu sirvo a Deus, mas eu estou aqui porque eu estou precisando. Eu falei, ó, eu até compreendo que quem sou eu para te julgar? Você teve uma necessidade financeira, então você foi para aí trabalhar, mas olha só onde você está trabalhando. Você está num prostíbulo, fazendo propaganda. Então você está no lugar errado, meu irmão. Você tem que sair daí o mais rápido possível. Eu não vou pagar suas contas, então não posso dizer para você sair agora. Mas você tem que procurar sair daí. E aí você tem que ter uma atitude, tem que ter uma iniciativa, no sentido de, mesmo que você precisou passar por ali, mas não pare. Né? Se o pombo ele parou na sua cabeça, não deixe que faça ninho. Né? Então você tem que ter uma iniciativa para sair dessa situação delicada, essa situação difícil. Então, ele precisa ser realista. De acordo com aquilo que ele está fazendo, está dentro das atribuições dele, uma vez que ele é auxiliar geral. Agora, não, vai ali para mim na biqueira buscar
uma maconha para mim. Aí é um crime. Ele fala, não, você está me pedindo algo que é um crime. Não vou fazer isso aí, senão eu vou estar envolvido nesse crime. Agora, para sair fora disso aí, buscar, levar... Ele teve a oportunidade de aconselhar ela. Se ele fosse sábio, sabe que isso aqui está acabando com você? Exatamente. Você quer se libertar? Você quer uma oração para Jesus trazer libertação sobre você? Aí ele ia reverter, né? Ele ia pegar uma situação desfavorável para ele e ia se posicionar de uma forma inteligente. Agora, batendo de frente com a pessoa, ele vai fazer perder o emprego. E aí onde entra, né? Você tem que saber equilibrar as situações. E aí, passando adiante, veja, a gente viu o exemplo que eu mostrei para vocês, né? A figura ilustrativa. E aí eu trago outras figuras, ó, que vai corroborar aqueles textos que eu trouxe. Percepção, ele está na página, está um pouco... Não, tá certinho. Percepção, estágio da visão, sugestibilidade, iniciativa, visão geral. Ah, não, percepção a gente já abordou, percepção está para trás. Aí eu quis só trazer mais uma ilustração para colaborar com o que a gente já falou. Percepção, eu trouxe a palavra prognose, por exemplo. A palavra prognose, suposição que, baseada em eventos atuais, traça uma previsão sobre o que deverá acontecer, conjectura ou prognóstico. Então, você partindo dos dados que você tem, você lança uma projeção para poder basear suas decisões, para poder tomar decisões sensatas. E aí ele vai discutir, dentro daquilo que a gente já estudou, planejamento, tomada de decisões, união do grupo, evita divisão e dispersão e firmeza de atitude. Está tudo dentro do tópico de percepção, que ele colocou aqui um pouco atrás. Por que tem aquela notícia ali embaixo? Porque eu estou fazendo uma conexão, um link entre ela e aquilo que a gente estudou sobre tomada de decisão. Quando na Guerra Fria havia essa grande ameaça, que eram os mísseis soviéticos que iam ser instalados na ilha de Cuba. E aí, na época, o presidente era... Deixa eu ver, eu estava com o nome dele na cabeça, rapaz. Cadê? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Era o presidente... Cadê? Estava com o nome dele na cabeça, cara. Ei, memória, viu? Percepção... Cadê o camarada? Presidente americano. John Kennedy. John Kennedy e a questão aí com o soviético Nikita Khrushchev. Havia todo esse impasse da Guerra Fria, essa pressão entre comunismo e capitalismo. Haviam mísseis norte-americanos que estavam colocados no território turco, voltados contra o território soviético, e havia essa tentativa dos soviéticos como que dar o troco, né, a essa pressão, né, essa ameaça. Então Cuba, depois da Revolução, começou a flertar com o comunismo, e os comunistas se ofereceram então para dar vários subsídios a Cuba, desde que Cuba permitisse que fossem instalados mísseis voltados contra o território norte-americano. É onde a Guerra Fria chegou num ponto muito delicado, onde você tinha de um lado e de outro nações muito poderosas e com poder bélico atômico, onde tinham ogivas nucleares que tinha potência para destruir até a Terra inteira, se lançadas simultaneamente. Então, com esse nível de risco para a humanidade, foi necessária uma tomada de decisão fria, né? Pensada, racional, né? Buscando a paz, tentando desfazer o conflito. Onde houve o posicionamento norte-americano, eles lançaram lá a Marinha e a Aeronáutica, se posicionaram para impedir a entrada dos navios soviéticos, mas, por outro lado, também trataram, através da diplomacia, de negociar entre os presidentes, e aí a iniciativa soviética desistiu de instalar os mísseis em Cuba, e aí a Guerra Fria foi tendo uma progressão, até que depois veio outro presidente russo, Gorbachev, isso mesmo, que aí começou um processo de mais alinhamento aí entre os Estados Unidos e a Rússia e o fim da Guerra Fria. Mas o que é isso? Tomada de decisão. A gente traz um exemplo mega desse aí, né, do contexto histórico, mas dentro do ambiente micro da congregação, da denominação, também existem tomadas de decisões que, se não feitas de uma forma racional, bem pensada, objetivando a pacificação das pessoas e o bom acordo entre elas, você acaba levando aquele grupo a uma divisão, que é onde entra as outras discussões. A união do grupo evita a divisão e a dispersão. Você já parou para pensar por quantas divisões a Assembleia de Deus já passou desde a sua fundação? Quantas Assembleias de Deus existem na atualidade?
Assembleia de Deus, Vale das Virtudes, Assembleia de Deus, Madureira, Belém, Missão, não sei o que, tem diversos, Betel, várias Assembleias de Deus. Cada Assembleia de Deus cada divisão dessa ocorrida, em algumas circunstâncias, não todas, né? Mas em algumas circunstâncias foi uma falta de percepção do líder que não soube conduzir, não soube observar as necessidades das pessoas que estavam ali. Muitas vezes quis centralizar tudo nele, não deixou espaço. Você tem talentos ali. Você tem pessoas que podem liderar tão bem quanto você ou até melhor do que você às vezes. E se você não der espaço para as pessoas poderem também exercer seu ministério, exercer os seus talentos, você está como que fazendo daquele ambiente uma panela de pressão. As pessoas se sentem ali limitadas, se sentem obliteradas, apagadas. Ela fala, não vou poder permanecer aqui. Ou ela sai e funda outra, que é onde entra. Estou falando só de divisões dentro da Assembleia de Deus. Sem contar pessoas que saíram e fundaram outra igreja mesmo. Não é questão de dividir a Assembleia de Deus tal, a Assembleia de Deus tal. Não, saiu e fundou, foi outra igreja. E aí você tem, quando você olha a história da igreja evangélica ao longo desse século, você tem diversas outras igrejas que surgiram de movimentos que se quebraram. Movimentos que eram um conjunto, aí se quebrou, formou outras igrejas. Assim, hoje virou um número extremamente avassalador, de igrejas que surgiram de dentro de movimentos que não conseguiram chegar a um consenso, não conseguiram chegar a um acordo, e com isso veio a divisão. Sobre firmeza de caráter, eu quero trazer esse exemplo aqui, ó. Paulo e Silas. Paulo e Silas pregando o evangelho, comunicando Cristo, levando a mensagem de salvação. Quando chega em determinado lugar, pela realização de milagres que o Senhor operou ali, eles são confundidos com deuses. O povo quer adorar a eles. Eles dissuadem as pessoas dessa adoração, dizendo que são homens como eles. Mas vem um revés, que é as pessoas olharem para eles, então, com estranheza, e as autoridades até terem eles como arruaceiros, como pessoas que estavam trazendo baderna, alvoroçando a multidão, alvoroçando o povo. Aí eles são chicoteados e lançados no cárcere e amarrados ao tronco, no fundo do cárcere. E aí, diante dessa situação, diante de todo esse quadro de situações, a grande maioria das pessoas vai se deixar levar pelo momento, vai se deixar levar pela situação. Uma vez que eu estou numa situação dessa, eu estou num momento desse, num contexto desse, o que é adequado para o momento é se lamentar, o que é adequado para o momento é chorar, o que é adequado para o momento é desistir diante do quadro de situações que me apresenta. Só que eles surpreendem ao se manterem fiéis acima de todas as circunstâncias, onde você não deixa que o contexto mande sobre as suas decisões. As suas decisões estão pautadas em outros parâmetros. E é onde ele pega, não vou nem ler o texto, mas está lá em Atos 16, 22 a 26, e ele, juntamente com Silas, começam a louvar e enaltecer o nome do Senhor. Eles começam a orar e louvar, e as pessoas o ouviam. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Então Deus surpreendeu. Uma vez que eles tiveram uma atitude que foi contrassenso em relação ao natural, Deus também veio com um milagre inesperado, veio com algo surpreendente, com algo de fato muito diferenciado. Então veja que para manter essa firmeza de caráter, para manter o nosso propósito, para manter a nossa fidelidade a Deus, nós pagamos um alto preço. Mas quando estamos dispostos a pagar esse preço, Deus também mostra para nós a sua fidelidade, Deus mostra para nós também quanto Ele apoia essa nossa iniciativa. Aí temos sugestibilidade, iniciativa, sugestibilidade eu vou chegar, percepção, firmeza de atitude, que ele coloca aqui, que eu coloquei com firmeza de caráter, e sugestibilidade, que é o que ele está indicando aí. E com sugestibilidade, qual é o exemplo que eu trago? Eu trago algumas palavras como assertivo. O que é alguém assertivo? Que possui uma afirmação categórica, afirmativa, cuja validade da declaração, que sendo positiva ou negativa, é completamente assumida pelo locutor declarativo. Você não é assertivo, no quadro amarelinho ali em cima,
Você não é assertivo quando perde a paciência e não aceita as diferenças. Perde a paciência e não aceita as diferenças. Não fala o que é para ser dito e espera que os outros entendam pela sua cara amarrada ou fechada. É indireto e faz observações cortantes ou manifestações de impaciência. E aí você tem as famosas indiretas. A pessoa que quer ser líder, que quer se posicionar, que quer influenciar através de indiretinhas. Ele não gosta muitas das vezes porque a forma como ele entende está sendo submetida ali a opiniões, a críticas. As pessoas, mesmo sendo respeitosas, estão se posicionando e muitas vezes a posição delas não está totalmente alinhada com a do líder. Só que aí o líder vai precisar ser frio e vai precisar ser racional e analisar e ver diante daquilo que está sendo exposto o que de fato está de acordo com a lógica e o que não está. O que atende melhor, o que de fato resolve a questão ou o que está fora, né, aquilo que está longe, né, do objetivo, do propósito. Então o líder vai precisar ter essa frieza para analisar e para não se sentir diretamente atingido, não tomar como pessoal. Porque quando ele toma como pessoal, pronto, aí ele não vai ter mais, o sangue vai esquentar e não vai analisar mais com frieza. E é onde entra a necessidade dele ter essa assertividade, né, como eu coloco aqui a sugestibilidade, essa assertividade, mas essa assertividade tem que estar baseada numa lógica. Então ele vai ser assertivo, ou seja, ele vai dar uma declaração certeira, né, como eu coloquei o alvo ali. Ele vai dar uma declaração sem titubear, sem cochear entre dois pensamentos. Mas para que essa decisão, né, para que essa declaração ela seja válida, ela precisa ser pensada. E para ela ser pensada, precisa ser discutida. E é onde entra Provérbios. A multidão dos conselhos é que você consegue fortalecer a cidade. Então você precisa de conselheiros. Por quê? Você tem uma visão sobre aquele assunto. Mas quem disse que você tem uma visão total? As pessoas que estão à sua volta estão vendo outros aspectos. E elas podem enriquecer a sua decisão. Se você submeter com humildade, né, a essa análise. E se você não tomar como pessoal. Aí uma vez que você ouve, uma vez que você pondera, você delibera e você expõe para as pessoas, aí vem a assertividade. Não, eu ouvi, eu analisei, eu pensei. A decisão é essa. Aí na decisão manifesta-se agora a necessidade do líder. Por quê? Aquele ditado que eu acho que é muito verdadeiro, que casa onde todo mundo manda, o cachorro morre de sede. Porque o que acontece? Todo mundo quer, né, quer comer, quer ver vídeos na internet, quer dormir, né, quer lazer, mas ninguém quer cuidar das obrigações. E onde o cachorro, não, você dá água, você dá, o outro dá, não, aquele dá, e aí o cachorro, coitado, com sede, né? E aí onde existem situações em que você vai agradar tanto por cento e tanto por cento vai ficar de carinha feia, vai achar ruim, vai pensar que você está a favor dos outros. Paciência. Né? É necessário uma tomada de decisão, é necessário que seja assertiva. E para ser assertiva e para ser efetiva, precisa ser pensada. E para ser pensada, precisa ser analisada, discutida. E é onde coloca o quadro abaixo ali, ó, as diferenças entre passividade, que é o desejo dos outros, agressividade, desejos próprios, e a assertividade está no meio. É a confluência entre ambas, a interseção entre elas. Então, na passividade, você diz, não, faz o que vocês quiserem. Né? Aí um quer o uniforme verde, o outro quer o uniforme vermelho, o outro quer a porta de madeira, outro quer a porta de ferro, um quer o púlpito redondo, outro quer o púlpito quadrado. Estou fazendo menção histórica aqui. E aí, quando você olha essa confusão de hipóteses, de possibilidades, você deixa enriquecer o debate. Só que vai chegar um momento que você vai dizer, não, vai ser assim por causa disso. Porque é o melhor para todos. Aí 30% concordaram, 70% não gostaram, paciência. E aí você vai ter que tomar uma decisão, a decisão precisa ser efetiva. Para ser efetiva tem que ser pensada. Na verdade, o líder é um juízo, né? Ele em determinado momento... É um juízo. Dá sentença depois de ouvir todos. Isso. Porque o que acontece? Se ele toma antes, ele é autocrata.
Não, só ele manda, só ele fala, só ele toma decisão. Se ele nunca toma decisão, né, ele é muito passivo, ele é um banana. Não está sem liderança aqui. É um corpo sem cabeça, não tem líder. Aí o que acontece? Ele primeiro deixa as pessoas se expressarem. Aí depois ele coloca a lógica. Não, a decisão vai ser essa por causa disso. Porque isso aqui faz sentido, isso aqui é o melhor. Aí quando ele toma a decisão, como você falou, o juiz, ele vai ouvir, depois ele vai a sentença. A sentença está fundamentada em fatos. O juiz, se você lê uma sentença, tem uma argumentação gigantesca e no final tem o dispositivo. Mando, talará, talará, talará. Por que ele manda aquilo ali? Por causa de toda a argumentação que ele põe em cima. Aí fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, não sei o que, o advogado, e o documento, e a prova, tal. Aí no final ele dá a decisão. Né? Mando que se faça isso, mando que se pague, mando que se indenize. Por quê? No final é a decisão. Né? Assertividade, coloquei iniciativa, que está sendo discutida aqui também. Olha só, a iniciativa é a hora de colocar em ação uma ideia. Portanto, o líder não deve ficar esperando que o pessoal faça isso por ele, pois, via de regra, os subalternos só fazem aquilo que lhe é mandado. Então, analisando por baixo, né? Em qualquer organização, o dirigente é quem deve criar as possibilidades para que o seu pessoal execute as atividades. O velho ditado, o dono do defunto é quem pega pela cabeça. Engraçado, né? Ele usar esse exemplo aqui. Cabe bem nesse raciocínio. Por falta de iniciativa do dirigente, muitas empresas ficam estagnadas nas velhas mesmices, sem criar nada novo, até fechar as portas. Então ele coloca aqui, e o exemplo que eu trouxe foi a da formiga. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Paulo falando com a igreja de Tessalônica acerca do valor que eles devem dar aos seus líderes. E quando a gente olha para o líder, não é que o líder é um super-homem, não é que o líder é um anjo descido do céu, não é que o líder é um semideus, é uma formiga entre formigas, só que alguma formiga tem que puxar a fila. Então não adianta, se ele é um líder, se é esperado isso dele, ele tem que ter a iniciativa, a proatividade, tá certo? E aí se o líder, ele, por exemplo, ele submetido ao Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus traz a ele ideias, ele procura pesquisar, ele procura estudar, ele procura se atualizar, o que as pessoas precisam, quais as suas necessidades, né? E ele procura submeter ao Espírito Santo de Deus para que lhe ilumine. E o Espírito Santo de Deus traz ideias interessantes, edificantes. Aí o líder propõe. Aí ele propõe e dá um espaço, discutam. Pronto, as pessoas vão discutir. Não, mas pode-se fazer assim, pode-se fazer assado, tal. E aí, uma vez alinhado, assertividade. Tá, vai ser feito assim. Pronto, as pessoas sentem que elas participaram. Até aquele que não foi acatado a sua ideia, ele fala, não, tudo bem, eu tive a oportunidade de falar também. Aí em outra situação, a ideia vai ser aproveitada. Mas quando as pessoas pensarem, e vamos ser bem realistas nisso, quando elas pensarem, de onde veio essa ótima ideia de fazer isso que agora está nos rendendo esse benefício? Veio do nosso líder, veio da pessoa que estava à frente, veio da pessoa que era responsável. E aí essa pessoa marca, né? Não que ela queira que o seu nome seja destaque, mas ela quer sim que o seu ministério seja efetivo, que o seu ministério seja abençoador. E é onde de fato as pessoas falam, essa pessoa trabalhou, essa pessoa exerceu, essa pessoa de fato se dedicou no que estava fazendo. E nós percebemos isso. Veja aqui o seu ministério. É que nem a pessoa, na época do Novo Testamento, olhar Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi alguém que trabalhou, lutou, pregou, ensinou, passou perrengues, foi agredido, foi preso, foi solto. Paulo foi alguém que fez. Com certeza, tinha muitas pessoas para criticar Paulo, como Paulo mesmo fala nas cartas. Tinha muita gente para dizer, não, Paulo era exagerado, não, Paulo não sabia pregar, Paulo não tinha eloquência. Tinha muita gente para falar. Só que uma coisa não podiam dizer que Paulo era inativo. Não, ele trabalhou. Eu não gostei do trabalho dele, mas ele trabalhou. Então, tinha muita gente para dizer, Paulo foi um grande homem de Deus, tanto que até na cadeia, uma igreja que nunca tinha visto Paulo, que Paulo não fundou, né, nunca tinham visto ele, e mandou um representante até a cadeia para se consultar com Paulo, a igreja de Colossos, mandou Epáfras,
uma viagem perigosa. Colossos ficava na região que antigamente chamava-se Ásia, que hoje é a Turquia. Ficava para dentro do território da Turquia. O cara teve que sair daquele território, pegar um navio, ir à Itália, chegar até o Palácio Imperial, pedir uma autorização para falar com o presidiário. Com certeza o pessoal já vai ficar: o que ele quer? Falar com... ele é da seita também, ele deve estar envolvido também. O cara correu um risco tremendo. Falar: você também, você quer falar com ele? Você vai falar com ele, você vai ficar preso junto com ele aí, vai conversar quanto tempo você quiser. Agora, correu todo esse risco para quê? Para ter conselhos de Paulo. Então, era pouca coisa? Não era. Não é onde você vê. A pessoa que marca. Quando você sair, é aquilo que às vezes a gente percebe. Quando você faz uma visita num lugar e você vai sair, vai embora, qual a sensação? As pessoas se entristecem porque você está indo embora? Ou as pessoas falam: graças a Deus. Demorou. Mineiro fala que visita depois de uma semana começa a feder, né? Mineiro tem essas manias, né? Jesus, a sogra foi uma benção quando ela falou: pega minha mala. Falei: aleluia. Visão global a gente vai falar depois do intervalo, porque já peguei 8 minutos no intervalo de vocês. Aí depois do intervalo a gente continua aqui sobre visão global. Aí tem visão global, estágio da visão, né, para discutir toda essa progressão aqui. Prudência, discernimento, tá certo? Aí passa para qualidades intelectuais. Vamos lá, intervalo, hein? Referimos à capacidade de enxergar as coisas dentro de um todo, incluindo a si mesmo. E aí você, por exemplo, você tem a empatia. A empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Se colocar na dor do outro, na preocupação, nas ansiedades do outro. Mas para isso você tem que sair de si mesmo, né? Então, se você está olhando só da sua perspectiva, você fala: não, isso aí que é isso, esse irmão está sofrendo por besteira, isso é fácil, isso é bobagem, isso aí não é nada. Só que você está olhando a partir da sua própria perspectiva, na qual muitas das vezes aquilo que é uma dificuldade para aquele irmão, você tira de letra. E aí entra até a construção do seu caráter, a sua personalidade, né? Aquilo que te atrai, quais são as suas tentações, quais são as suas fraquezas. E aí, quando você olha só da sua perspectiva, você nunca consegue compreender o outro. Você nunca consegue compreender onde está a dificuldade do outro. E você não consegue comunicar, não consegue se ligar com ele, a ponto de ajudá-lo. Então, onde entra a necessidade de você ter uma visão geral. Você tentar se colocar no lugar dos outros, né? Tentar olhar de fora, né? Ou alguns até colocam que é pensar fora da caixa, né? Apesar que esse negócio já foi bem criticado, essa coisa de pensar fora da caixa. Mas é uma tentativa, né? De fazer você compreender essa necessidade de olhar para outros fatores, né? Olhar para outras situações, que nem tudo é conforme o seu próprio entendimento, nem tudo é conforme aquilo que você entende da vida. Então, quando você pelo menos se esforça para fazer isso, você chega a compreender muitas situações e chega a entender muitas dificuldades, para poder ajudar, então, as pessoas nessas dificuldades. E aí, do líder é requerido esse tipo de visão. Essa é a visão de Deus, diferentemente do homem que só consegue ver em parte, então vê parcialmente. 1 Coríntios 13:9. Deus vê as partes e o todo simultaneamente. Ele, além de ser oniconhecedor, ele cria aqui uma palavra, né? Conhecedor de tudo, que é onisciente, na verdade. Ele criou essa palavra aqui, mas já tem a palavra certa. Onisciente das coisas, é autoconhecedor de si mesmo. Muito bem. O homem, além de não possuir um conhecimento completo das coisas, não conhece a si próprio. Isso aqui é uma grande verdade. Aqui cabe bem o aforismo de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. No contexto, a página 37. No contexto do nosso estudo, o líder precisa conhecer suas virtudes e suas fraquezas. Na sua visão, ele deve sempre levar isso em consideração. Aí, quando ele trata acerca dessas coisas, é interessante a gente olhar para o seguinte, que a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus é imprescindível. O Espírito Santo de Deus, como dito por Paulo, sonda até as profundezas de Deus, só para você entender do que nós estamos falando. Então, Deus, esse ser transcendente, né,
este ser insondável, este ser extraordinário, maravilhoso, eterno. E o Espírito Santo de Deus sonda até as profundezas de Deus. Então, quando você se depara com essa realidade, você fala, como eu perco, como eu estou deficiente quando eu me fecho à influência do Espírito Santo de Deus. Quando eu tento tomar decisões baseadas só nos meus dogmas. Então você constrói alguns dogmas. As coisas são assim porque são assim. São assim porque eu quero. São assim porque meu pai falou, porque minha mãe falou, porque era assim na terra de onde eu vim, né? Lá dos cafundó do Judas, de onde você veio. Era assim. Aí você pensa que o mundo inteiro vai se adaptar aos seus dogmas. E é onde você tenta fazer o mundo caber dentro da sua diretriz. Você vai estar muito deficiente, né? A sua linguagem vai estar muito defasada. É quando você não consegue compreender as pessoas e não consegue se fazer compreender por elas. Porque você está falando uma linguagem totalmente inadequada. E é onde, quando você, mesmo nas suas limitações, você se coloca como sensível ao Espírito Santo de Deus, e aí as pessoas são uma preocupação real para você. Por que a pessoa está sofrendo assim? Por que aquela pessoa não evolui? Por que aquela pessoa não se empenha naquilo que ela está fazendo? As pessoas são uma preocupação real para você. O que você faz? Você não tem como abrir a cabeça delas e olhar. Então você ora. Você começa a orar, começa a interceder. Você começa a clamar para que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, para que você consiga ajudá-la. É onde o Espírito Santo de Deus te coloca diante de certas situações para a sua evolução. Quer ver com quem ele fez isso? Um trabalho extraordinário, a pedagogia do Espírito Santo de Deus. Com Pedro. Pedrão, pescador, turrão, né? Que viveu durante boa parte da vida dele numa realidade muito simples, na qual ele tinha um barco, entrava no seu barco, ia para dentro do mar da Galileia, enfrentava tempestades, tentava achar os cardumes de peixe, jogava aqui, não tem, tira, joga lá, não teve, dessa vez não veio nada, na outra vez ele vai, achou, pronto, aí traz um monte de peixe, aí vende, parte consome e por aí vai. A realidade dele é simples, é muito simples. Então ele lidava somente com esses problemas. Assim, ele não esteve exposto a uma coisa muito mais dinâmica, muito mais complexa, que é ser líder, de ser referencial para um grande grupo. Então o que acontece? Pedro, ele parte para essa iniciativa, e Cristo sonda os corações, sabia exatamente disso, ele parte para essa iniciativa com algumas travas ainda, com algumas limitações. É onde ele vai começar a ter os primeiros conflitos. E aí é onde você começa a perguntar, poxa, mas Jesus não sabia que esse homem ia ter esses problemas, essas dificuldades? Sim, meu irmão, ele sabia. Só que ele sabia que ali estava o material certo para trabalhar. Porque muitas das vezes ele encontra numa pessoa dessa o que não encontra aquilo que a gente vê nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito. Já parou para pensar? Inclusive até algumas narrativas aí, tanto comunistas, tentam usar bem-aventurados pobres. Não, meu irmão, calma, não é pobre financeiramente, pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? O que é um rico de espírito? Friedrich Nietzsche, um cara riquíssimo de espírito, ele se acha quase um deus. Ele escreveu algumas coisas até interessantes, mas dentre elas o Anticristo, tem outros livros que ele escreveu que certamente não vou lembrar o nome, mas tem o Anticristo, tem o Super-Homem, tem Assim Disse Zaratustra. Dentre esses livros que ele escreve, a argumentação que ele constrói, inclusive era filho de pastor, hein? Ele coloca a religião como muleta dos miseráveis. O que é a religião? É o meio dos fracos limitar a ação dos fortes. É onde ele, na lógica construída a partir do livro do Super-Homem, ele fala que o forte tem que se impor pelo direito mesmo que ele tem a partir da força que tem, de se impor, de dominar. Então, se ele tem força para dominar, que domine. Né? Ele não tem que se ver limitado à honra, limitado à moral, limitado à ética. Não. É onde ele coloca esse contrassenso em relação às ideias religiosas. Aí Marx vai totalmente ao contrário, que a religião é uma forma do clero e da nobreza se impor sobre a massa populacional. Então, os dois tentam ver o pior, e cada um vê o pior do seu próprio modo. Um dizendo que o fraco tentando limitar o forte, tem que ser misericordioso, tem que ser bondoso, tem que ser caridoso. Não, tudo isso é coisa para limitar a ação dos poderosos. Se você tem poder, você não tem que respeitar nada. Então você domina, você faz o que você quiser. Quando você olha para esses caras,
Eles se entendem muito ricos, né? Eles se entendem muito sábios. Você quer entender como é que um intelectual, o primeiro contato que ele tem com a Bíblia, você lê Confissões de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Quando você lê... Obrigado, hein? Você lê Confissões